Então, na aula passada, nós já fizemos um trabalho, nas aulas anteriores, fizemos um trabalho de dizer que a história da filosofia ela vai se dividir em 4 períodos históricos filosóficos, que a gente chama, e como a disciplina é apenas uma introdução, né, a gente caminha um pouquinho por cada período desse, sem não dá tempo a aprofundar muito, mas é para vocês conhecerem os principais filósofos e as principais ideias que circundam cada período. Então, o que a gente fez até agora? Fizemos toda uma introdução, toda uma preparação de vocês para entender um pouco do que é o pensamento filosófico, né? O que é um pensamento crítico, como é que nasce a filosofia, para que filosofar, essa questão da consciência, para vocês entenderem qual é o objetivo, por que vocês precisam estudar filosofia. Né? Então foi isso que a gente fez. E por último nós fizemos exatamente essa apresentação do esqueminha assim, dos períodos que compõem a história da filosofia. E a gente avançou um pouco mais quando eu apresentei para vocês rapidamente o período clássico, antigo ou grego, como a gente chama. Então esse é o primeiro período histórico da filosofia, né, que foi na antiguidade grega, por isso também é chamado clássico, porque ele vai fazer, né, dar elementos para o desenvolvimento do pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles, que vem logo depois disso aqui. Então, a gente já veio aqui, né, avançamos um pouquinho, origem da filosofia. Bom, aqui já falamos, muita coisa já foi dita, eu vou tentar rapidamente, eu vim até aqui naquele outro dia. Bom, a gente vai ter, né, como eu falei para vocês, dentro do período pré-socrático, né, a gente vai ter escolas, 4 escolas filosóficas dentro do período pré-socrático. 4 escolas. Escola jônica, a escola pitagórica, a escola de Eleata e a escola da pluralidade. Então a gente vai rapidamente falar de cada uma, né? Mas vocês vão ler um texto com uma linguagem bem mais compreensiva do que esse material, até por isso que eu vou discorrer um pouco sobre esse material. Bom, dentro do período pré-socrático, que é antes de Sócrates, claro, né? Os primeiros filósofos se preocupavam com os elementos da natureza, né? Eles também são chamados de filósofos da natureza. Também chamado esse período pré-socrático de período cosmológico, porque os filósofos primeiros, né, eles se preocupavam em entender os elementos da natureza, porque para eles era importante saber de onde é que vêm as coisas, qual é o princípio, né, unificador de todas as coisas. Então, dentro do período pré-socrático, a gente tem as 4 escolas, que é muito de acordo com o lugar, né, onde esses indivíduos moravam. Então a gente tem Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaximenes de Mileto. Eles eram de Mileto, né? Eles eram físicos e seus interesses se encontram aí em compreender qual é a matéria que é composta da natureza, né? E essa matéria... Professor, Oi. eu fiquei com uma dúvida, porque naquele vídeo que o senhor mandou pela plataforma Moodle, a moça explica os períodos lá, ela descreve, se eu não me engano, é pré-homérico e homérico. Aí, no caso aqui, o senhor está falando em pré-socrático e socrático. Eu fiquei muito confusa quando eu assisti aquele vídeo, porque lá ela chama outro nome, aí eu fiquei pensando se seria já um outro assunto ou se é uma outra nomenclatura. É uma outra nomenclatura, porque ela está trabalhando
é a mesma coisa. Ela está trabalhando numa perspectiva da história cronológica, não é? Mais cronológica, destacando principalmente a questão territorial onde eles viviam, onde viviam esses filósofos. Então eu estou trazendo com uma linguagem mais acessível. Por isso que algumas pessoas vieram dizer, professor, esse vídeo, né? Mas é a mesma coisa. Quando vocês tiverem... Então é a mesma época, né? É a mesma época. Aquele vídeo trata do período pré-socrático, da antiguidade, né? É porque ela faz uma abordagem a partir, né, de uma organização do tempo e do espaço. E aqui eu já estou tentando ser mais filosófico, trazendo já os pensadores com as suas ideias específicas, sabe? Certinho, muito obrigada. Tranquilo. Bom, então a gente vai ter esses filósofos aí, né? Os primeiros. Tales de Mileto é o pai da filosofia, né? E eles vão se preocupar em compreender a matéria. O que é a matéria? O princípio unificador de todas as coisas. Eles vão chamar de arquê, né? Ou archê, né? Dependendo aí do local, tem várias traduções, mas arquê, archê, é o princípio unificador de todas as coisas, né? É a matéria da qual vai derivar os elementos da natureza. A preocupação deles era essas, né? Eles estavam preocupados em substituir as explicações antropomórficas. O que são explicações antropomórficas? Explicações mitológicas, né? Divindades, fábulas, imaginações, deuses e tal. Então, os primeiros filósofos queriam substituir as explicações antropomórficas dos mitos pelos elementos da natureza. Olha, antrófos é o homem, e mórficas de mitos, de imaginação, de fábulas. Então, a gente já viu a questão dos mitos, que eles tentavam explicar a existência das coisas, do homem e tal, a partir do que é divino, né? Que é a mitologia aí. Então, esses primeiros filósofos, eles tinham essa preocupação. Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes de Mileto. Tales de Mileto, por exemplo, dizia que o princípio unificador de todas as coisas era a água. Foi o Tales quem disse, olha, a água é o elemento que dá origem a todas as coisas, né? O Tales pensa que é a água. Não se conhece textos de Tales, de Mileto, não deixou nada escrito, mas ele vai influenciar, inclusive, os pensamentos de Aristóteles, né? Mais tarde a gente vê que ele vai influenciar. Já o Anaximandro, né? O Anaximandro de Mileto estabelece que o elemento originário ele é indeterminado e eterno. O Anaximandro vai dizer, não tem esse negócio de água, não. Para o Anaximandro, não há como medir, não há como saber qual é o elemento do qual deriva todas as coisas. Ele vai dizer que é algo indeterminado. O que é algo indeterminado? Ele chamou de apeiron. Apeiron, nessa linguagem filosófica, é algo indeterminado e eterno. Então, Anaximandro vai dizer isso. O Anaximenes vai dizer que o ar é o elemento unificador de todas as coisas, né? Porque o ar, né, envolve a todos e o ar é divino e gera divindade a partir de si. É nossa alma e o que mantém nosso corpo, nossos corpos unidos. Então, para Anaximenes, o ar é o princípio unificador de todas as coisas, certo? Então, bom, então são esses três aí da primeira safra, vamos dizer assim, da primeira escola de filósofos, né?
Depois a gente tem a escola pitagórica ou itálica, que aí temos o Pitágoras. Temos o Pitágoras de Samos, era um outro local da Grécia Antiga, e temos também o Filolau de Crotona, que era uma outra região. Inclusive a professora lá, ela vai muito por essa questão geográfica. Esse material aqui é mais filosófico, que nessa abordagem que eu quero fazer com vocês, que não é um aprofundamento, é uma introdução à filosofia, né? A gente acaba não tendo tempo de aprofundar em muitas coisas. Mas bem, então aqui a escola pitagórica, a gente tem esses dois nomes, né? E destacando aí o Pitágoras, que vai dizer que todas as coisas são números. Para Pitágoras, o elemento unificador de todas as coisas são os números. O que vai mudar de uma coisa para outra é apenas o número, né? Vamos imaginar, junta 2 mais 2 dá um determinado objeto, junta e dá outro objeto. Então, na cabeça dele, né, ele vai dizer que os números é a base. Então, toda a ciência matemática que a gente tem hoje, ela vem aí, né, dessa ideia pitagórica, que depois vai se tornar uma ciência, né? Então, para Pitágoras, inclusive, ele vai influenciar numa famosa fórmula, né, chamada o Teorema de Pitágoras. Você já deve ter ouvido falar. Então, e aí a gente tem o Filolau, né? O Filolau vai dizer que o que vai estar no centro, bom, ele não vai dizer que as coisas vêm do fogo, mas ele vai trabalhar a ideia de que a natureza, o cosmo e tudo nele contido formam um todo harmônico, composição de finito e infinito. Ele vai dizer que ele vai trabalhar a ideia do sistema pirocêntrico. Pira é uma tocha de fogo, né? Então ele vai dizer que não é que tudo vem do fogo, mas que há um fogo no centro e que faz as outras coisas se moverem, né? Então essa é a ideia dele. Então ele vai desenvolver um pensamento que a gente chama de um sistema pirocêntrico, que para ele no centro tem um fogo que vai fazer todos os outros elementos da natureza e os objetos e tudo se moverem e a partir daí se constituírem, né, e fazer fluir outros. Então esse é o pensamento do Filolau. E a penúltima escola aí dos pré-socráticos é a escola de Eleata, também uma localidade da Grécia. Esta escola é de caráter exclusivamente filosófica. Aqueles primeiros ali, a gente viu que estavam muito ligados à questão da natureza. Aqui já é algo mais filosófico, né? Aqui a gente tem Parmênides, Heráclito e Zenão, né? São esses três os principais. O Parmênides, aqui, Parmênides e Heráclito, eles vão dar muitos elementos, né, para que a gente chegasse hoje com esse pensamento que a gente tem sobre algumas coisas. Eles foram muito importantes nesse período. Então, o Parmênides vai dizer, né, ele não admite a mudança e o movimento. O Parmênides era o cara que disse, olha, não tem esse negócio de que uma coisa vem da outra, de movimento. Não. O ser é único, imutável e eterno, né? Então ele vai dizer que o que foi, sempre foi, o que foi, sempre foi, o que é, o que não é, não é. Ele vai dizer, né? O que não é um vácuo, não existe. E o que é, tem ali o seu sentido de ser, né? Então ele é muito direto
em dizer que o que é, o que não é, não é, pronto, acabou, não tem esse negócio de ficar mudando e as coisas vão aparecendo. E que, inclusive, ele vai influenciar Platão e Aristóteles daqui a pouco, né? Então, aí a gente tem o Heráclito. Heráclito tem um pensamento muito interessante. Suas reflexões tratam sobre o mundo, dizendo que o mundo está em estado de contínua mudança, a luta entre contrários está impregnado de constante oposto. O ser é e não é ao mesmo tempo. Ele é contrário. O Heráclito é diferente de Parmênides. São bem opostos, para a gente entender. Enquanto que o Parmênides disse que o que é, não há mudança, não tem movimento, a coisa está aí porque ela sempre esteve, e se existe porque sempre existiu. Então, enquanto que o Parmênides diz isso, o Heráclito vai dizer, não, tudo muda, tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. Não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. Então, o Heráclito diz que tudo é um vir a ser, tudo flui, tudo muda o tempo todo. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Isso é filosofia, né, de Heráclito. E Heráclito, com esse pensamento, vai influenciar muito em outros filósofos que vêm aí pela frente até os dias de hoje. Eu, por exemplo, né, me encontro aqui com o Heráclito. Porque ele diz que tudo muda o tempo todo. Não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. Porque você entra no rio, saiu. Quando você entra de novo, você já não é mais a mesma pessoa. Algo já mudou em você, né? Uma célula morreu, uma célula apareceu, um fio de cabelo já cresceu e tal. O rio não é mais o mesmo, né? Alguma coisa se modificou no rio. Uma vegetação que estava ali já não está mais, alguma coisa, enfim, tudo muda o tempo todo, né? E aí ele vai dizer que a essência de todas as coisas é o fogo. A essência de todas as coisas é o fogo, e por isso está sempre em processo de mudança, né? Processo de mudança. Estão acompanhando aí? Sim, professor. É bem profundo esse papo, mas é necessário. Já vamos. Vou usar até o lado do outro cantor. Seu lado cantor. Tudo muda o tempo todo. Eu não sei cantar não, mas essa eu aprendi, que é para poder dizer, né, que tudo muda o tempo todo. Não podemos, né, ser fatalista, dizer a história já está dada, pronta e acabada. Não. Eu concordo com Heráclito quando ele diz, né, e depois vem o Marx, vem um monte de outros filósofos concordar com ele, partir dessa ideia dele e desenvolver outras grandes ideias filosóficas. Vamos lá um pouquinho mais. Então, o Zenão é um paradoxo. Em uma corrida, o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido. Ele vai dizer, não, depende, né? Então, tudo depende, tudo depende. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que deixa eu ver aqui, tem um exemplo que a gente gosta de dar, de apresentar. Deixa eu ver, argumento através uma flecha aqui. Paradoxo de Aquiles e a tartaruga, segundo o qual o corredor nunca alcançará o animal, né? Aquiles é o corredor e a tartaruga um animal que anda bem devagarzinho. Então ele vai dizer que não, a gente não pode dizer que ele nunca, né? Nunca vai que o corredor, ou melhor, que a tartaruga nunca vai alcançar o corredor. Depende. Isso é paradoxal. O que é paradoxal?
Quer dizer, é relativo, depende do ponto de vista. O corredor pode se machucar, pode cair e não correr mais. Pode acontecer alguma coisa e a tartaruga passar dele. Então, nesse sentido de dizer, a gente não pode dar as coisas como resolvidas, né? Então, nesse sentido, ele não vai dizer, peraí, o que pode não ser, as coisas são... Existe um paradoxo filosófico aí, que para a filosofia tudo pode, né? Para a filosofia tudo pode. Tem alguém com microfone e a psicologia? Certo. Deixa para ligar quando vocês quiserem falar. Ok, essa é a ideia principal, dizer não. Aí, a última escola é da pluralidade, porque vai reunir várias ideias. É uma corrente materialista e mecanicista. A única realidade existente são os corpos em movimento, né? Olha só, os corpos em movimento. Aqui a gente tem o Empédocles, o Anaxágoras e a ideia atomista. Reage contra as ideias de Heráclito e de Parmênides. Eles não vão concordar nem com um nem com o outro, porque eles vão dizer que a única realidade existente são os corpos em movimento, né? Então, eles não vão concordar com Parmênides, que diz que tudo está pronto e acabado, nem com Heráclito, que vai dizer que tudo é um vir a ser. O que pode não ser. Mas esses aqui, eles vão dizer que a realidade é sempre a possibilidade do movimento dos corpos, né? E aí eles vão juntar. Por que eles são da pluralidade? Porque os elementos originários para Empédocles, por exemplo, Empédocles vai conciliar o pensamento dos seus antecessores. Vai dizer, não, é tudo isso e um pouco mais. É fogo, é água, é ar e terra. Então, o movimento desses elementos naturais é que vai dar a proporção exata de cada coisa. Então, para eles, o movimento, né, entre os elementos da natureza é o que vai fazer surgir todos os objetos, as coisas. Esses 4 elementos, mesclando-se uns com os outros, formam os diferentes objetos. Essa é uma concepção psíquica do tempo e de natureza. Então ele vai dizer, dependendo do momento, do tempo em que esses elementos se encontram e da proporção que eles se encontram, aí pode gerar as coisas, mas parte dos elementos da natureza, né? Então, a gente conhece muito bem os elementos da natureza, fogo, água, terra, lembra do Capitão Planeta, né? Então, são os elementos da natureza, os elementos cósmicos que a gente fala, né? Bom, aqui a gente tem o Anaxágoras, que vai dizer que o ser é imutável, mas é uma semente, porque na concepção dele, o indivíduo não muda, mas ele vai se transformando. Por exemplo, você planta uma semente, aquela semente, ela não deixa de ser semente, quando você planta, ela vai se transformar numa planta, mas aquela planta é aquela semente que você plantou. É um pouco essa ideia do Anaxágoras. E isso vai aparecer depois em outros filósofos. E aqui a gente tem, para fechar, os atomistas, que são o Leucipo, o Demócrito e o Demócrito, de Abdera, exato. Então, há um número infinito de unidades indivisíveis, que são os átomos. Os atomistas são exatamente aquelas pessoas, esses filósofos, aqui os principais, depois vai aparecer outros, que vão dizer, olha, tudo depende dos átomos. O que é um átomo? Um átomo é a menor partícula de um objeto. Então, os átomos, eles diferem em tamanho e forma, mas são idênticos entre si.
tem as mesmas características que o ser lá para Parmênides. Então não tem nenhuma qualidade, exceto a de seres sólidos e impenetráveis. Por quê? Porque o átomo é a menor partícula de uma substância, não é mais penetrável. Então, para os atomistas, as coisas dependem dos átomos. Na proporção, junta um átomo compridinho com redondinho, vocês devem lembrar as imagens de átomo, e aí junta determinada quantidades e formas de átomo e constitui uma coisa. Junta outro com outro formato, com outro tamanho, com outra cor, forma uma outra coisa. Então, os atomistas é exatamente por causa dos átomos. Certo? Para a gente fechar agora, tema central de estudo deles, desses filósofos, é a natureza, como a gente viu, né? É a natureza. Então, utilizando aí a razão, né, e os sentidos para poder captar da natureza a essência das coisas. E a partir dessa essência dizer que determinados objetos vêm do Sol, né, vêm da terra, vêm do ar, vêm do fogo, vêm desses elementos. Certo? Então, esses filósofos tiveram grande importância, né? Então, a importância desses pensadores não se deve tanto às suas respostas particulares, mas sim ao fato de que foram os primeiros a buscar resolver racionalmente a questão da natureza última das coisas e a afirmar que a origem da natureza está nela mesma. Sim, professor, diante de tudo, os pré-socráticos aí, nas suas 4 escolas, o que é que eles concluem? Que a origem da natureza está nela mesma. E para interpretar a natureza, a gente teve, nos pré-socráticos, a primeira forma de pensar racionalmente, que é exatamente quando nasce a filosofia.